Pronto, turma! Como é que tá vocês? Tudo bem? Espero que sim. Gente, meu nome é Alan, eu sou administrador aqui do canal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começar com o nosso vídeo de dica e análise da rodada de número 5 agora do Mundial de Clubes, eu vou lhe pedir o de sempre, rapaziada. Ó, clicou para assistir esse vídeo? Não custa nada, gente, ó. Dá o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificação, porque fazendo assim, toda vez que eu soltar um vídeo novo, vai chegar mensagem no seu celular para você me acompanhar, beleza? Dito isso, meu diretor, roda a vinheta, meu diretor! Pronto, rapaziada! Vamos agora para nossa análise da rodada passada e vamos esboçar a próxima rodada, já visando dar mais uma mitada boa. Nosso time mitou nessa rodada que passou, fizemos 90,77 pontos, mitamos muito, foi uma rodada muito boa. Foi uma rodada, gente, que muita gente zicou. Então, 90 pontos, eu considero sim que a gente mitou muito na rodada. Gostei, fiquei muito satisfeito, beleza? Gostei bastante. Aqui temos, rapaziada, ó, o chaveamento, beleza? Dos confrontos das oitavas de final, o Palmeiras passou, que eliminou o Botafogo, pega o Chelsea, que eliminou o Benfica. O Fluminense passou pela Internacional de Milão, pega o Al Hilal, que eliminou o Manchester City. Essa para mim foi uma das principais zebras da rodada. Essa aqui, Fluminense contra a Inter, eu vejo como zebra também. Entendo que a Inter de Milão não tem esse time tão bom assim, mas eu vejo como zebra também sim, com certeza. E aqui em cima, no outro chaveamento, o Paris Saint-Germain passou de uma maneira até fácil pelo time de Messi, o Inter Miami, certo? O Bayern de Munique, como era esperado também, passou pelo Flamengo. Faz aqui a quarta de final com o PSG, certo? Mais embaixo, o Borussia Dortmund eliminou o Monterrey. Bom jogo, gostei muito. O Monterrey, em momento algum, abriu mão de jogar. Em um determinado momento na partida, jogou melhor que o Borussia Dortmund. Gostei muito da postura do Monterrey, certo? Então, o Borussia passou, pega o Real Madrid, que eliminou a Juventus. Foi aquele jogo de 1-0, aquele 1-0 amarrado, um jogo sem tantas chances assim de gol. Mas o Real, como era esperado, também passou. Então, esse é o chaveamento de quarta de final. Beleza, rapaziada? Vamos agora fazer toda a nossa análise baseado nesses confrontos. Beleza? Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal, PSG e Bayern, que para mim é o duelo mais equilibrado, certo? Da rodada vai ser esse jogo aí. Ninguém sabe quem é que vai passar. Para mim, são os dois favoritos a ganhar esse Mundial, certo? Já sabemos que vai ser eliminado, beleza? E Borussia Dortmund e Real Madrid vai ser um grande jogo também. Vai ser um grande jogo. O Borussia Dortmund é um tanto inferior ao Real Madrid, mas possa ser que elimine sim o Real Madrid. O Borussia Dortmund tem um bom time, tem um centroavante goleador, então esse jogo também vai ser um grande jogo, um bom jogo de se assistir, beleza? Vamos agora aqui para o nosso Estúdio 3, pra gente, como é que diz? Pra gente analisar jogo a jogo, beleza? Pra gente analisar jogo a jogo e esboçar nossa escalação com a análise desses jogos, beleza? Temos aqui primeiro, ó, Fluminense e Al Hilal, beleza, gente? Esse jogo aqui, ó, vai ser, gente, um grande jogo. Eu acho que, como é que diz? Numa porcentagem de favoritismo, eu acho que o Al Hilal é favorito esse jogo. E vou explicar por quê. O Al Hilal é um time que investiu muito, rapaziada. Investiu muito. A realidade financeira desse time da Arábia não se compara com a nossa realidade, certo? Comparando time por time, eu acho que o Al Hilal tem um time melhor, certo? E numa porcentagem de favoritismo, eu vejo aqui 70-30 pro Al Hilal. Acho que o Al Hilal tem 70% de chance de eliminar o Fluminense. Isso não quer dizer que
o Fluminense já tá eliminado na minha opinião. Eu acho que vai dar jogo, certo? Mas eu vejo o Al Hilal com um pequeno favoritismo, viu? Com certeza. João Cancelo, ótimo lateral, muito ofensivo. Tudo indica que para essa rodada eu vou escalar, gosto muito para a rodada, certo? Temos aqui também o Renan Lodge, ótimo nome para a rodada também, um lateral ofensivo, ele tem média básica, gosto muito. O Rubem Dias é aquele volante que sai para o jogo, finaliza também, tem potencial para dar uma assistência, gosto. Eu acho que vale a pena ficar de olho, vale a pena escalar. Mitrovic Savic, ótimo jogador, é aquele meia que sempre está pisando na área, buscando finalizar, buscando dar aquele último passe para o atacante finalizar, certo? E essa dupla aqui, gente, é uma dupla ótima. O Al Hilal, eu costumo dizer que tem um ataque leve. Marcos Leonardo e Malcom são ótimos jogadores. Malcom é aquele jogador de lado de campo, aquele atacante de beirada que chama para dentro, finaliza, ou busca a linha de fundo para tentar uma assistência. Eu acho que vale muito a pena a gente olhar com carinho e escalar um dos dois aqui, ó. Ótimos nomes, sim. Pelo lado do Fluminense, Cano, eu acho que vale. John Arias é quase uma unanimidade. John Arias, na minha opinião, até o momento, para mim é o melhor jogador desse Mundial aí. Assisti todos os jogos do Fluminense, gostei bastante do que eu vi referente a John Arias. Eu acho que quando esse Mundial acabar, eu acho que ele nem volta pro Brasil. Eu acho que um time desse aí vai chegar grande para contratar o John Arias, beleza? Então eu acho que John Arias tem todo o potencial de ser contratado nessa segunda janela aí, viu? Com certeza. Nonato, possa ser que vá bem, mas não, eu não confio pro Fantasy. Gosto do Samuel Xavier, gosto sim. Gosto do Ignacio, o jogo passado, junto com o John Arias, para mim foi os melhores em campo. Jogou muito Ignacio, fez uma partida quase impecável. E, gente, o goleiro Fábio. Fábio é quase todo vídeo meu, eu destaco o Fábio. Eu sou muito fã desse goleiro. Fábio é aquele jogador que eu acho ele um cracaço no gol. Fábio tem 45 anos, gente. Tem 44, faz 45 anos agora, certo? Já tá para entrar pro livro dos recordes de jogador que mais atuou profissionalmente. Então, Fábio, gosto muito do Fábio para essa rodada também, viu? Sou fãzaço do goleiro Fábio. Vamos para esse próximo confronto, que é o confronto de Palmeiras e Chelsea, rapaziada. Vai ser jogão também. Eu acho que o Chelsea é favorito para esse jogo e já adianto para vocês, torcedor palmeirense, não fique zangado comigo e nem vai deixar de me seguir no Instagram por conta dessa análise, que é uma análise imparcial. Eu vou explicar o porquê que eu acho que o Chelsea é favorito. O Chelsea é favorito porque, principalmente, o Palmeiras joga sem 3 jogadores que são titular da sua defesa, 3 dos principais nomes do time: Piquerez, Gustavo Gomes e Murilo. Então, gente, não tem condição. O Palmeiras pode eliminar o Chelsea? Pode. Para mim vai ser um jogo duro. Mas esses 3 jogadores faz total diferença nesse time do Palmeiras. Tendo em vista que esse Vanderlan não passa essa confiança toda, o próprio torcedor critica. Beleza? E essa dupla Mikael e Fuchs, eles não têm tanta minutagem assim jogando junto, não tem o chamado entrosamento que Murilo tem com Gomes. Então eu acho que isso é um fator importantíssimo que conta a favor do Chelsea. Vejo com bons olhos aqui a escalação do esse Delap aqui de Pedro Neto. Gosto muito para essa rodada, cogito escalar, tendo em vista que o Palmeiras vai com esse problema defensivo. Cogito muito. Enzo, esse Enzo aqui gosto muito. Acho que é Enzo Fernandes, gosto muito. É aquele jogador que desarma, ele finaliza em gol, ele tem potencial para dar uma assistência. Gosto do Palmer para essa rodada sim. Acho que vale muito a pena. Cucurella, vou escalar com certeza. É aquele lateral que tem média básica, lateral para muito desarme. Vai ter o confronto direto ali, ou com Alan ou com Estevão. Então gosto muito do Cucurella para essa rodada, com certeza.
certeza, gente. O zagueiro, esse zagueiro do Chelsea, acho que é o Carrill, vejo com bons olhos também, cogito escalar, tendo em vista que o custo-benefício dele, ele é um jogador muito acessível em termos de cartoletas, então eu acho que vale a pena a escalação dele. E esse lateral James aqui, gosto também, viu? É aquele cara que tem a bola parada, quem bate é ele. Último jogo ele fez um gol de falta. Então, do Chelsea, são esses nomes aqui que eu gosto muito para a rodada, viu? Pelo lado do Palmeiras, Maurício, vejo com bons olhos. Gosto muito do Maurício. Giai, jogador para média básica também. O mesmo que eu falei para Cucurella aqui, ó, vale para o Giai. Nesse Mundial, ele vem sendo um dos destaques do Palmeiras, na minha opinião, claro. Beleza? Vejo esse menino aqui, ó, Alan, tá como meia. Vejo com bons olhos, ele tem potencial para gol. Ele tem potencial para assistência. Ele desarma também. Gosto muito desse menino para essa rodada. Do Palmeiras, basicamente é isso. Tem um Richard Rios que eu acho que vale. Richard Rios, ele é um jogador de média básica. Rodada passada, escalei ele. Ele fez 12 pontos, não decepcionou. Gosto muito do Richard Rios para a rodada. Com certeza. E essa linha defensiva aqui, gente, ó, dessa linha defensiva, eu só cogito escalar Giai. E olhe lá. O Everton, vejo com bons olhos, tendo em vista que o Chelsea vai finalizar muito nesse time do Palmeiras, eu acho. Então, eu acho que vale também o Everton. Então, gente, desse confronto aqui, na minha opinião, é basicamente isso. Beleza? Vamos agora para esse próximo jogo aqui de PSG e Bayern de Munique, que promete ser o melhor jogo dessas quartas de final. Com certeza eu vou assistir, vou acompanhar. Vai ser sim um grande jogo. É um jogo que ninguém sabe o que vai acontecer. São dois times que têm super potencial para ser campeão desse Mundial. Se fosse para apostar, eu apostaria no PSG pelo conjunto. Eu acho que o conjunto do PSG tá mais pronto, tá mais bem treinado. Então, se fosse para mim apostar, eu apostaria no PSG. Mas o Bayern também é um grande time. Aqui temos jogadores de ambos os lados que dá pra gente apostar. Sim, como Hakimi do PSG, o próprio Pátio, que é um zagueiro para desarmes, Nuno Mendes, Vitinha, ótimo nome, Fabian Ruiz, gosto muito, João Neves, rodada passada, ó, mitou com 2 gols. Dembélé, se for começar jogando, é ótimo nome, com certeza. Certeza. Kvaratskhelia, ele tá como meia no Cartola, mas todo mundo sabe que ele joga no ataque no PSG. Vale muito a pena. E Désiré Doué. Désiré Doué, eu confesso para vocês que eu não vou escalar mais. Escalei ele 3 rodadas seguidas e não gostei. Não gostei. Não vou escalar não, viu? Possa ser que ele vá bem esse jogo, o Mitch. Não tô dizendo que ele não vai bem. Tô dizendo que essa rodada eu não vou escalar. Pelo lado do Bayern, Pamecano pode ser um ótimo nome. Contra o Flamengo deu uma assistência, mas tem potencial para alguns desarmes também. Contra o PSG, Neuer, vejo com bons olhos. Vai ser exigido contra o PSG. Neuer é um monstro no gol, gosto muito. Beleza? Kimmich não. Goretzka, talvez. Gente, Olise, ele é aquele jogador que eu tenho visto que ele é 880, viu? Ele só mita se ele fizer gol ou se ele der assistência. Então, para essa rodada, eu não vou escalar o Olise não, viu? Alan, ele é ruim para rodada? Não. Ele é ótimo nome para rodada também. Gente, esse jogo aqui, ó, vai ser um jogo de trocação. Um jogo que ninguém vai ficar esperando ninguém. Então, tudo pode acontecer. Pode ser um 2-2, um 3-3. E jogadores do meio para frente, tanto do Bayern quanto do Borussia do PSG, ambos podem imitarem. Então, vale muito a pena sim escalar atacantes ou meias, tanto de um lado quanto do outro. Beleza? Gnabry, não gosto. Musiala, se for começar jogando, cogito escalar sim. E Harry Kane, vejo com super bons olhos. E já adianto que tudo indica que eu vou escalar também. Beleza, rapaziada? Desse confronto é basicamente isso aí. Beleza? Vamos agora para esse último confronto, que é o confronto de Real Madrid
e Borussia Dortmund. Como eu falei anteriormente, eu acho que o Real Madrid é favorito para esse jogo, sim. Tem um leve favoritismo, sim, mas eu não descarto o Borussia Dortmund endurecer o jogo ou até classificar. O Borussia Dortmund tem um bom time, eu gosto muito desse time do Borussia, certo? Principalmente os jogadores do meio para frente. E vejo muito potencial aqui, ó, em jogadores de ambas as equipes também e bem na rodada. Eu acho que Rudiger vale muito a pena escalar, certo? Tendo em vista que para essa rodada o zagueiro tá meio escasso. Gosto, certo? Gosto aqui do Real de Vinícius Júnior. Gosto para a rodada, sim. A defesa do Borussia cede para atacante, sim. Por pouco, o Monterrey não empatou ou até virou o jogo contra o Borussia. Mbappé, se for começar jogando, eu vou escalar. Gosto muito do Michelangelo para essa rodada, do Tartaruga Ninja. Se ele for começar jogando, eu cogito muito escalar ele. Bellingham, tudo indica que eu vou ter também no time. Valverde é ótimo nome. Alexander-Arnold, gosto muito. Lateral muito ofensivo, chega bem à frente. É aquele cara que tem um vigor físico, o cara desarma bem, o cara que sai pro jogo, dá opção no ataque. Gosto muito do Alexander-Arnold. Fran Garcia, a mesma coisa. Esse menino joga, tem muita qualidade, gente. Esse Fran Garcia, na mesma medida que ele tá defendendo, ele já tá no ataque, dando opção ali para Vinícius Júnior, o Valverde. Então acho que vale muito a pena. Valverde é aquele jogador que eu já falei no vídeo anterior, é aquele jogador operário, certo? Onde botar ele, ele joga. Gosto muito para essa rodada também. Pelo lado do Borussia Dortmund, Svensson, ótimo jogador. Escalei ele 3 rodadas e não me decepcionei. Mas para essa, confesso que eu não vou escalar. Ele é aquele jogador que ele vai bem mais quando ele dá uma assistência, quando ele participa de gol. Porque o Svensson não é jogador para média básica nem para desarme, não, viu? Certo? Guirassy vejo com bons olhos. O próprio ADM. A defesa do Real também cede para atacante muito. O SG do Real, eu acho que é um SG frágil. O Real cede muito para atacantes. Beleza? O goleiro Kobel do Borussia pode imitar também, tendo em vista que o Real Madrid vai exigir muito desse time aí. O zagueiro Sula pode ir bem também, mas eu não gosto porque não é zagueiro para desarme, não é zagueiro para média básica. Nesse confronto aí, como eu volto a falar com vocês, para mim o Real Madrid é favorito. E eu acho que o Real Madrid passa, certo? Se fosse para apostar, eu apostaria no Real Madrid, porque eu acho que o Real Madrid vai passar. Mas tem esses jogadores de ambos os times que vale a pena sim a gente olhar com carinho e escalar também. Beleza, rapaziada? Tranquilo? Vamos agora aqui para o nosso Estúdio 4. Então, rapaziada, vamos para a escalação do nosso time principal. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a escalação do nosso time visando a rodada de número 5. Antes, como eu falei com vocês, né? Vou mostrar essa artezinha aqui para vocês. Aqui foi nossa pontuação da rodada passada. Fizemos 90,77 pontos. Na rodada que a média dos cartoleiros foi de 60 pontos. Então a gente mitou muito, gente. Mitamos. Certo? Gostei muito da nossa pontuação. Foi uma rodada que muita gente zicou. Certo? E a gente mitou demais. 90 pontos, mitamos bem. Temos um patrimôniozinho aqui de 181 cartoletas. Tomara que dê para escalar um timezinho bom para a rodada. Espero que dê. Beleza? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês aqui como é que ficou o esboço do nosso time para essa próxima rodada. Beleza? Começando aqui pelo ataque. Aqui, escalei aqui o Harry Kane, principal jogador do Bayern de Munique. É o principal jogador. Cobrador de pênalti. Certo? É aquele jogador que vai jogar o jogo todo, principalmente esse jogo difícil contra o Paris Saint-Germain. Eu acredito nisso. Escalei também o Marco Leonardo, ótimo nome para a rodada. Pega o Fluminense, vem muito motivado, fez 2 gols no jogo passado contra o Manchester City, que não era uma tarefa fácil.
Ele deslanchou, jogou muito bem. Gostei muito do Marco Leonardo, vou escalar ele. Nuno Gomes, vou escalar ele como capitão essa rodada, mediante a esse problema defensivo do Palmeiras. Volto a falar, o Palmeiras joga sem 3 jogadores dos principais jogadores da sua linha defensiva, que é o Piquerez, Gomes e Murilo, certo? Essa dupla que vai jogar, esse trio que vai jogar aí ó, com Aderlan, o próprio Mikael e o Fuchs, ele não tem entrosamento nenhum. Então vejo o Chelsea como favorito para esse jogo, por isso vou escalar o Pedro Neto como capitão, beleza? Cogito mudar para Harry Kane, mas bora ver como é que vai ser, certo? Nosso meio de campo aqui tem o Mitrovic Savic do Al Hilal, ótimo nome para a rodada, é aquele meia ofensivo que é quase um atacante, gosto muito. Temos o Enzo Fernandes, jogador para média básica, média absurda, gosto muito para a rodada. E esse meia do Real Madrid, gosto muito, Arda Güler, jogador muito ofensivo, é aquele jogador que desarma, um bom volante, que chega à frente, gosta de finalizar em gol. Então vejo com bons olhos. Como as cartoletas não deu para escalar o Bellingham, gostaria de ir com o Bellingham. Mas, como eu falei com vocês, né, só tenho apenas 181 cartoletas. Então não tive condição de ir com Bellingham, beleza? Na nossa defesa, nossa linha defensiva, temos aqui João Cancelo, ótimo nome, muito ofensivo, tem potencial para assistência e potencial para alguns desarmes, sim, gosto muito para a rodada. Vou dobrar essa dupla do Chelsea mais pelo custo-benefício do que por questão de opção mesmo, certo? Vou dobrar com essa dobra do Chelsea, porque eu vejo o Chelsea com potencialzinho mínimo, mas tem de segurar o SG, certo? E pelo custo-benefício dos seus zagueiros. São um zagueiro que custa baratinho no Cartola, então eu dei prioridade a fechar essa defesa do Chelsea, beleza? Na lateral ali, direita, né? Fui com a Alexander-Arnold, muito ofensivo, cara de vigor físico absurdo, joga demais esse lateral, chega bem à frente, tem potencial para assistência também. Confesso a vocês que se eu não fosse com ele, eu ia com Cucurella do Chelsea, que é um jogador para média básica também, mas vou com Alexander-Arnold do Real Madrid, beleza? No nosso gol, foguetório aqui, viu gente? Perdão aí. No nosso gol, vamos com Emmanuel Neuer. Vai ser muito exigido pelo Paris Saint-Germain. Gosto muito, certo? Tanto o Neuer quanto o Donnarumma, acredito que são ótimos nomes para rodadas. São goleiros que vão trabalhar. E mesmo perdendo o SG, eu acredito que pontue 4 ou 5 pontinhos. Se segurar o SG, pode dar uma mitada boa. Então eu vou com Neuer. E o nosso técnico será o Enzo Maresca do Chelsea. Beleza, turma? Nosso reserva de luxo é esse aí, o Malcolm. Se vocês quiserem saber quem vai ser o nosso restante aqui, ó, do nosso reserva, peço a vocês mais uma vez, rapaziada, não custa nada, gente, não custa nada, é de graça, ó. Me sigam aqui, rapaziada, ó, no Instagram, beleza? Aqui vocês vão ver que estão tudo completinho aqui, ó, todas as rodadas do Brasileirão, do Mundial de Clubes. Então eu quero pedir a vocês mais uma vez, gente, ó, me dê essa moral e me siga aqui no Instagram, beleza, rapaziada? Então, gente, é isso. Vamos nessa. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se esse vídeo foi útil para vocês, compartilhe com seus amigos. Quem não é inscrito, gente, ó, não custa nada, pô. Se inscreva no canal, dê o like no vídeo, ative o sininho de notificação, porque fazendo assim você ajuda bastante esse ADM aqui, beleza? Um abraço a todos, Deus no comando sempre, consagre ao Senhor tudo que vocês for fazer e tudo dará certo, beleza? Tamo junto, vamos para mais uma rodada, bate aqui.